Fala pessoal, aqui Guilhermão. Esse é meu primeiro vídeo no canal e primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou formado em Geografia, sou professor de Geografia e eu tô criando esse canal. Vai ser um canal meio que de opinião sobre assuntos relacionados a geografia, história, geopolítica, atualidades, idiomas, que são assuntos que eu gosto. E hoje, nesse vídeo, eu tô trazendo para vocês aí uma tier list das melhores e até piores capitais brasileiras para se viver. E esse vídeo vai te ajudar para você aí que mora em alguma delas e está pensando em se mudar ou para outra ou até mesmo para o interior, ou se você mora no interior aí e está em dúvida se quer se mudar para uma dessas capitais que eu falar. Então, principalmente, para fazer esse vídeo, eu vou estabelecer alguns critérios, certo? Eu vou estabelecer alguns aspectos que a gente vai levar em conta, como custo de vida, qualidade de vida, lazer, violência, trânsito e oportunidades de emprego, beleza? Só lembrando que isso é uma opinião pessoal minha, tá? Então, se você concorda ou se você não concorda com alguma coisa que eu falar, você pode se sentir à vontade aí para deixar nos comentários o que você achou, se você concorda comigo ou não. E, sinceramente, pessoal, eu pretendo fazer uns vídeos mais nessa pegada meio direto ao ponto, sem enrolação, sem muito roteiro, sem muita edição, porque eu acho que pelo menos dá uma dinamicidade maior para os vídeos e uma autenticidade também maior. Justamente porque eu posso expressar o meu ponto de vista de forma clara e honesta para vocês, certo? Então vamos começar aqui, considerando todos esses aspectos que eu disse, né? Vamos começar a ranquear aqui as cidades. Primeiramente, Belo Horizonte, tá? Onde que a gente pode colocar Belo Horizonte? Bom, BH é a capital de Minas Gerais, cerca aí de 6 milhões de habitantes, se a gente considerar com a região metropolitana. Ela tem uma qualidade de vida relativamente boa, certo? Ela é um pouco mais barata que São Paulo e Rio de Janeiro, que são as outras duas principais cidades do Sudeste, né? As duas principais capitais. Ela tem uma vida social forte, é bem conhecida aí por causa da gastronomia, dos barzinhos. Então, assim, na questão de lazer, Belo Horizonte é uma ótima cidade. Sem falar que o pessoal de Minas é um pessoal muito gente boa. Eu sou suspeito para falar porque eu sou mineiro. Então, por esses aspectos, BH se torna aí uma cidade muito, muito maneira para se viver. Só que assim, também a gente tem que considerar alguns pontos negativos, tá? Então a gente tem um trânsito meio caótico, né? Uma capital grande, com região metropolitana. A gente tem uma relativa violência, não tanto quanto o Rio de Janeiro e São Paulo, mas assim, ainda é uma violência considerável. Tem bairros lá que realmente são bem barra pesada. E também a gente tem uma infraestrutura urbana mais ou menos, né? O metrô não é tão bom quanto o de São Paulo, por exemplo. Tem seus problemas. Então, eu colocaria Belo Horizonte no dá para viver, devido a esses aspectos aí. Vamos lá. A próxima, vamos falar de Cuiabá, certo? Capital do Mato Grosso. É uma cidade menor, tá? Cerca aí de 1 milhão de habitantes. Ela tem um custo de vida bem mais acessível do que comparada com outras capitais brasileiras. Tem um trânsito bem mais de boa. Ela é bem próxima ao Pantanal, que seria uma opção de lazer interessante. Negativos, assim, porque não tem muita coisa para falar de Cuiabá, né?
porque ela também já é uma capital um pouco mais afastada dos grandes centros. Então, tirando que é uma cidade menor, mais tranquila, com custo de vida um pouco mais baixo, não tem muito o que se fazer lá. Então, a gente pode começar a falar dos negativos já. Ela é muito quente, praticamente um ano inteiro. O lazer, por ser uma cidade menor, é um pouco mais limitado. Mas assim, então por esses motivos eu colocaria no dá pra viver. Pelo menos vai ter uma qualidade de vida boa, apesar do calor que é absurdo. Tem gente que não aguenta. Vamos pensar em outra aqui. É, cara, vamos pegar agora Teresina, certo? No Piauí. Uma cidade de 900 mil habitantes. O custo de vida é bem mais baixo do que em relação a outras capitais, certo? A questão de segurança, ela é melhor do que outras capitais ali do Nordeste. Por exemplo, Salvador e Recife, né? Então ela tem uma segurança maior do que essas cidades. Ela é mais estruturada, relativamente bem estruturada. E fora isso, não sei se tem muita coisa de positivo para falar sobre Teresina. De negativos, eu acho que todo mundo talvez aí vai confirmar que é o calor extremo. O lazer é ligeiramente limitado. Não tem litoral, comparado com outras capitais aí do Nordeste. Isso aí tem que ser levado em conta, né? Então, assim, eu colocaria Teresina no não fede e nem cheira, certo? Vamos para a próxima aqui. Vamos falar de Fortaleza. Uma cidade aí de 4,1 milhões de habitantes, em média. É a quarta maior cidade do Brasil. Tem bastante opção de lazer em Fortaleza. É um estilo de vida bem praiano mesmo, então a economia gira em torno do turismo, gira em torno da praia. Esse é um ponto forte da cidade, vida noturna agitada, para quem gosta. É uma das economias mais fortes no Nordeste. Tem uma boa estrutura. Então, assim, é uma cidade bem interessante de se viver. Negativos sobre Fortaleza, a gente tem alguns pontos. Violência absurda. Pelos relatos que eu vejo, cara, o negócio em Fortaleza tá complicado. A violência lá tá muito alta. O trânsito, em geral, principalmente horários de pico, bem pesado. E o custo de vida mais alto se a gente comparar com outras capitais ali do Nordeste. Clima bem quente durante um ano inteiro. Se você tá na praia, ótimo. Agora, se você tá mais para dentro da cidade ali, não sei se seria uma coisa tão interessante. Mas assim, principalmente por causa da violência, que é uma coisa que tá pegando muito, eu colocaria Fortaleza no Pense Bem, certo? Diz aí se vocês concordam. Eu colocaria no Pense Bem, cara. Se não, eu colocaria aqui em cima, nem fede nem cheira, mas assim, devido à violência, a gente tem capitais melhores aí, apesar de ter praia em Fortaleza. Então, fica aí, o que você acha? Bom, a gente pode. Vamos falar de outra cidade agora do Nordeste? Vamos falar de João Pessoa? Bom, João Pessoa é uma cidade aí de 800 mil habitantes, certo? Capital da Paraíba. É uma das capitais mais tranquilas e agradáveis do Nordeste. Pelo menos o que eu ouvi falar. Pessoal, deixem nos comentários aí o que vocês acham, mas eu sempre escutei que, pô, João Pessoa é praticamente um paraíso e que o pessoal sempre compara João Pessoa com Recife. E acaba que João Pessoa sempre se sobressai melhor na comparação. Então, ela é menos caótica, ela tem boas opções de lazer, porque tem praias, praias são bonitas. O turismo lá é muito forte. A segurança em João Pessoa é um ponto bem interessante. É um ponto que é melhor se a gente comparar com outras capitais, principalmente ali perto, como Recife, por exemplo. O custo de vida também, em geral, tende a ser melhor do que outras capitais, principalmente as da volta ali. Bom, de ponto negativo de João Pessoa, eu
eu acho que não tem muita coisa, talvez violência. Para quem gosta de agita uma vida urbana mais tranquila, né? Então não vai ter muita coisa para fazer à noite. Não sei. Fica, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas assim, devido a esses pontos positivos aí, cara, eu coloco João Pessoa em boa para viver. Com certeza. É uma cidade menor, é um custo de vida um pouco mais barato, tem praia pra caramba, só praia bonita. Então, assim, é uma das melhores capitais do Nordeste, na minha opinião. Com certeza vai lá pro top. Vamos falar de outra aqui também. Vamos falar de Natal. Um pouco maior que João Pessoa, né? Cerca aí de 1,6 milhões, em média, de habitantes, se a gente considerar as cidades aos arredores. Praticamente a mesma coisa de João Pessoa. Sempre quando eu ouço falar de capitais do Nordeste, eu sempre escuto falar que João Pessoa e Natal são ótimas cidades para se viver. Então, assim, não tem muito o que falar, eu já coloco aqui na boa para viver. É a mesma coisa de João Pessoa. Para mim, são cidades que eu não tenho muito o que falar negativo, certo? Diz aí se você concorda ou não. Vamos para uma polêmica agora? Vamos falar, porra, da cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro. É a segunda maior cidade do país, tá? Cerca aí de 13 milhões de habitantes na região metropolitana. Bom, o que a gente tem de positivo para falar do Rio de Janeiro? Praia, com certeza. Lazer. Cara, o lazer no Rio de Janeiro é absurdo. A quantidade de lugares para você passear, para você sair, de trilhas para você fazer, de eventos, certo? Eventos diurnos, eventos noturnos, para quem gosta de uma coisa, um agito mais durante a noite, ou para quem gosta de uma coisa mais família, uma coisa mais tranquila durante o dia. Então, assim, nesse aspecto, cara, o Rio de Janeiro é uma cidade muito boa. Tem uma boa estrutura urbana, certo? Ela tem uma boa relação aí com bens e serviços, ou seja, tem muita estrutura para bens e serviços, indústria, opções de emprego, é o que não falta. Só que a gente também tem os negativos do Rio de Janeiro, né? Que, vamos lá, custo de vida, principalmente dependendo onde você vai morar, é um custo de vida alto. A segurança, todos sabemos aí que a segurança no Rio de Janeiro é um dos principais problemas da cidade. Facções e tal, que a gente sabe, que a gente vê nas notícias. Isso é uma coisa que pesa muito. Trânsito caótico, em horários de pico, principalmente. E não só o trânsito, né? Daí se você vai naquelas. Me corrigem aí os cariocas se eu estiver falando besteira, mas linha vermelha, linha amarela, não tem só o trânsito lá. Ainda corre o risco de assaltos e arrastões. Carioca vai falar que não vê arrastão, que não vê assalto, mas assim, sinceramente, o cara tem. Pra quem não é do Rio, tem que pensar muito bem se vale a pena ir pra lá ou não. Quem é de lá tá acostumado, beleza, mas assim, isso vale até um vídeo também, pessoal. Se vocês quiserem um dia, eu posso fazer um vídeo aí sobre a violência e como que está a cidade do Rio de Janeiro. É um vídeo muito interessante. Mas enfim, devido a todos esses problemas, desigualdade social, trânsito, segurança, custo de vida, cara, eu colocaria facilmente o Rio de Janeiro no Pense Bem. Pra quem é carioca, ótimo, é o paraíso. Ou às vezes não, mas assim, pra quem é de fora, eu pensaria bem. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora. Tô pegando aqui em ordem aleatória, pessoal. É justamente o que vem na cabeça, certo? Vamos falar de Boa Vista. Capital de Roraima, certo? 500 mil habitantes em média, mais ou menos. É uma das menores e mais tranquilas capitais do norte do país. Qualidade de vida bem razoável. Segurança relativamente boa. Custo de vida, até onde eu sei e escuto dizer, custo de vida ok. E tem uma estrutura urbana maneirinha. Só que assim, a gente tem alguns pontos negativos aí sobre Boa Vista.
é uma cidade menor, né? Então, obviamente, lazer, comparado com outras capitais ali, ela perde. O clima, já ouvi falar que é muito, muito quente. Então, essa questão do clima aí, para quem não está muito adaptado, vai pesar bastante. É uma economia, por ser uma cidade menor, ela tem uma economia menos diversificada. Então, talvez para conseguir empregos em determinadas áreas não seja tão fácil ou com os melhores salários. Então, assim, eu colocaria Boa Vista no não fede nem cheira. Para você aí que é de Boa Vista, diz aí nos comentários o que você acha. Se eu falei mais ou menos correto a visão que eu tenho da cidade, ou se você realmente gosta de morar aí, ou se você talvez pretende se mudar para alguma capital ou alguma outra cidade algum dia. Vamos ver aqui. Vamos falar de Brasília. Cadê Brasília? Cara, simplesmente é a capital do Brasil. Média aí, junto com a região metropolitana, uns 4,8 milhões de habitantes. Bom, principalmente se tratando do plano piloto, obviamente, é perfeitamente planejada, moderna, um excelente planejamento urbano, setores bem definidos, né? Tipo residencial, comercial, de serviços. Um trânsito mais tranquilo que o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Uma boa qualidade de vida. Só que assim, o custo de vida lá é muito alto. É absurdo. Então, devido a esses pontos aí, cara, o custo de vida. Porque assim, para morar no plano piloto é um rim. O cara vai ter que alugar uma kitnet lá por, não sei, eu chuto mais ou menos aí uns 1.500, 2.000, 2.000 e tantos reais. Diz aí, se eu tô muito errado, você que é de Brasília. Mas eu, pelo que eu já ouvi falar, é assim, valores extremamente altos para morar no plano piloto. Aí o cara é obrigado a morar nas cidades satélites ali. E aí vai ter que deslocamento todo dia pro trabalho e tal. A não ser que o cara more na cidade satélite, se desloque pela cidade satélite. Brasília talvez assim não seja tão interessante. E então sobre os negativos, cara, custo de vida alto, segurança dependendo dos bairros, né, dependendo das cidades satélites ali. E assim, cara, um clima extremamente quente, extremamente seco durante boa parte do ano. Tem esse ponto também. Então, cara, eu colocaria em dá para viver, mas só porque é uma cidade muito bem estruturada, tem muitas opções, é a capital dos concursos públicos aí para quem talvez está no mundo dos concursos aí, quer se especializar, abre muita vaga para Brasília. Então tem um ótimo custo-benefício aí. Vamos lá, vamos falar de outra cidade agora. Vamos falar deixa eu ver aqui, Goiânia. Bom, é um custo de vida, obviamente, provavelmente mais barato do que Brasília. Tem uma segurança ok, uma cidade aí com mais ou menos uns 2,6 milhões de habitantes, considerando aí adjacências. Tem uma boa estrutura urbana, tem um lazer moderado, não tanto quanto Rio de Janeiro e São Paulo, obviamente. Pô, é a capital praticamente a capital do sertanejo, para quem gosta aí. Ela é próxima a Chapada dos Veadeiros, então para quem gosta de lazer, Goiânia é uma excelente opção. Só que assim, tem alguns pontos negativos que a gente pode falar sobre ela. A vida cultural é um pouco menor, talvez eu acho que por ser a capital do sertanejo, talvez outros estilos de música, para quem gosta de outras coisas, deixa um pouco a desejar. Talvez para quem gosta de rock, hip hop, rap, algumas coisas assim mais alternativas, eu não sei se seria tão interessante. Um clima muito quente e seco durante boa parte do ano, igual Brasília. E, cara, por isso eu poderia colocar não dá para viver e tal, mas eu acho que eu vou colocar aqui no boa para viver, porque creio eu tem um custo de vida um pouco melhor que Brasília, e aí o cara vai conseguir
ter uma qualidade de vida melhor do que em Brasília. Apesar das duas cidades serem bem parecidas, obviamente, por estarem bem próximas uma da outra e terem quase os mesmos problemas, eu colocaria Goiânia no boa para viver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui agora. Deixa eu pensar. Vamos falar de Vitória, no Espírito Santo. É uma cidade relativamente pequena, cerca de 370 mil habitantes. Só que se a gente considerar com outras cidades ali da volta, tipo Vila Velha, Serra, Cariacica, a gente vai ter um torno aí de 2 milhões de habitantes na volta de Vitória. É capital do Espírito Santo, certo? A gente tem lazer e natureza absurdos. São pontos fortíssimos dessa cidade. Ela tem uma menor criminalidade comparada com Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar de que, quando eu era criança, né, como eu disse, eu sou mineiro, eu ia muito para o Espírito Santo, principalmente para Guarapari, né? Como todo bom mineiro, vai direto para Guarapari, sempre, todo ano. E eu sempre escutei que o Espírito Santo tava com uma violência alta. Só que parece que agora já deu uma melhorada. E aí, deixa nos comentários aí, você que é capixaba e de Vitória, o que você acha se essa percepção aí da violência mudou? Se deu uma melhorada mesmo ou se é só coisa da minha cabeça? Bom, então devido a esses pontos aí, eu acredito que por ter bastante lazer, praia, uma criminalidade menor se a gente comparar com outras cidades, e levando em conta os negativos também, como uma vida urbana menos agitada, uma economia menos agitada também, se a gente comparar com outras capitais do Sudeste, eu colocaria Vitória aqui no Dá Pra Viver. Diz aí se você concorda ou não com isso. Vamos pegar uma outra aqui, vamos falar de Belém, certo? Capital do Pará, mais ou menos aí uns 2,5 milhões de habitantes, cidade grande, ritmo intenso, bastante lazer e bastante cultura. A cultura paraense é incrível, a gastronomia é incrível. Isso aí é umas coisas, são pontos positivos. O custo de vida é moderado comparado ao Sudeste, só que creio que se a gente comparar com a região Nordeste, talvez o custo de vida ali seja um pouco mais alto. De negativos, a gente tem a segurança, trânsito, com certeza em horários de pico, ou nem sempre em horários de pico. O clima extremamente quente o ano inteiro e uma vida urbana um pouco mais limitada. Bom, Belém teve recentemente essa polêmica envolvendo a COP30, certo? E, querendo ou não, acabou dando uma esfriada aí nos ânimos das pessoas que talvez queriam visitar Belém, será? Diz aí nos comentários se você concorda. Eu tenho essa impressão, por causa do que o pessoal estava cobrando muito caro nas hospedagens, talvez pegou um pouquinho mal, mas assim, nada que a cidade não possa recuperar ao longo do tempo, porque assim, com certeza é uma cidade boa para viajar, para conhecer, e a cultura do Pará é incrível. Agora, resta a dúvida aí se é uma boa cidade para morar. Então, assim, por isso eu colocaria Belém em não compensa. Devido a esses diversos problemas aí que eu falei, como segurança, trânsito, clima extremamente quente. Então, eu não colocaria Belém numa posição muito alta. Diz aí se você concorda ou não. Ok, vamos ver outra cidade aqui. Vamos falar de Maceió agora. Capital do Alagoas, certo? Uma das capitais mais bonitas do Nordeste. A gente tem belas praias lá, bastante lazer, um custo de vida mais acessível, uma segurança relativa, mais ou menos, nem tão absurda contra as capitais do Nordeste, mas também nem tão boas, talvez, como João Pessoa ou Natal. De negativos, a gente tem um trânsito, obviamente, um pouco caótico, mas também por causa de uma cidade maior, né, uma capital aí de 1,3 milhões de habitantes em média, mais ou menos.
Então o trânsito deve ser um pouquinho complicado aí em horário de pico. Uma vida urbana menos agitada, justamente porque é uma cidade um pouco menor, se comparada com as outras. Mas assim, eu acho que Maceió não fede nem cheira. Vamos ver, depois diz aí o que você acha. Cara, vamos falar de Rio Branco, capital do Acre. É uma cidade de 500 mil habitantes. É uma das menores capitais do norte. Tem um ritmo de vida bem tranquilo. Uma segurança relativamente ok. Um custo de vida ok também, justamente por ser uma cidade menor. E a qualidade de vida eu considero que é uma qualidade de vida até que boa. Só que assim, a gente tem alguns pontos negativos sobre Rio Branco. Primeiro que é muito quente e úmido, né? Por causa da Amazônia. Tem poucas opções de lazer, justamente porque é uma cidade menor. A economia não é tão diversificada. E eu acho que Rio Branco tem um problema de que ela é muito longe de outros centros urbanos. E isso dificulta muito. Acaba que parece que é uma cidade que ela fica isolada ali, geograficamente. Então, não tenho com a certeza assim que não existem muitas cidades, outras cidades maiores e interessantes na volta de Rio Branco. Acaba que a população fica mais do estado fica mais concentrada na cidade. Então não tem muito o que fazer. Parece que a população fica meio que ilhada ali. Mas apesar disso, parece uma cidade bem ok de se viver, com uma qualidade de vida bem boa. Mas assim, por causa disso eu vou colocar aqui no não fede e nem cheira. Beleza? Vamos ver outras cidades aqui agora. Vamos pensar em Palmas, tá? No Tocantins. Cerca de uns 400 mil habitantes, mais ou menos. É a capital mais jovem do Brasil, certo? Fundada em 1989. É uma cidade planejada, certo? Ruas largas, trânsito tranquilo, uma segurança ok, custo de vida ok também. Só que, cara, tem alguns pontos negativos aí sobre Palmas. O clima extremamente seco e quente. Lazer e cultura não tem tanto comparado com outras capitais, justamente porque é uma cidade menor. E a economia também não é tão diversificada, então dependendo da sua área de atuação, pode ser que seja um pouco mais difícil conseguir emprego ou os empregos não sejam tão bem remunerados aí quanto em alguma outra capital por aí. Mas, devido à boa qualidade de vida e um custo de vida bem interessante, cara, eu colocaria no Dá Pra Viver. Ficaria entre o Dá Pra Viver e o Não Fede Nem Cheira. Mas eu colocaria aqui no Dá Pra Viver. Apesar do clima aí extremamente seco. Aracaju. O que a gente pode falar de Aracaju, né? Capital do Sergipe. Praia, lazer, um custo de vida ligeiramente ok, uma segurança, até onde eu sei, ok também, uma estrutura urbana ok. Então, assim, é uma cidade boa também. Só que a gente tem os problemas aí, por exemplo, a economia, que não é tão diversificada, além do turismo. Uma vida urbana um pouco mais sossegada, mais tranquila também, nem tão agitada. Então, assim, pelas praias e pela qualidade de vida que você vai ter ali morando no litoral, eu colocaria no Dá Pra Viver, certo? Eu colocaria Aracaju no Dá Pra Viver. Vamos falar de Porto Alegre agora. Capital gaúcha, certo? Ela tem uma boa estrutura urbana, tem lazer pra caramba, tem bastante coisa pra fazer em Porto Alegre. Se não em Porto Alegre, tem nas cidades próximas ali, dá pra subir pra serra, dá pra ir pra Gramado, dá pra ir pras praias do litoral ali do Rio Grande do Sul, que apesar de não serem tão famosas quanto as de Santa Catarina, é uma boa opção de lazer. Para quem quer subir para Santa Catarina também, para as praias de lá, fica bem perto, dependendo de onde da região ali que você mora, né? Então fica bem próximo mesmo. Então, assim, devido a isso, é,
e também uma economia diversificada, cara, Porto Alegre fica muito bem, fica muito bem. Só que assim, a gente tem uns pontos negativos aí que vai cair a nota dela. O custo de vida, que é alto, né, comparado com outras capitais, é um custo de vida relativamente alto. Um trânsito, obviamente, um pouco mais caótico. E também questão de segurança. Parece que a questão da segurança em Porto Alegre ultimamente está andando bem defasada, tá bem ruinzinha. Parece que está bem seguro lá em algumas partes, em alguns bairros. Eu não sei se no centro histórico ali, no centro de Porto Alegre, realmente dá para andar tranquilo, de boas e tal, mas assim, por causa desses motivos, talvez eu colocaria no não fede e nem cheira. Né? Não dá para ser tão boa, mas também não tá tão ruim. Vamos falar aqui de Porto Velho, certo? Rondônia. Cidade aí de cerca de 600 mil habitantes. Uma segurança relativamente boa em comparação a outras capitais do norte. Ela tem um custo de vida ok. Uma estrutura urbana também ok. De negativo, a gente fala que uma economia menos diversificada, certo? O lazer também deixa um pouco a desejar. O clima bem quente, né? Que já está próximo aí a. Já estamos aí na floresta amazônica, então, questão de clima aí, bem quente e úmido, né? Ela fica longe dos outros centros urbanos, isso tem um problema igual o Rio Branco, se assemelha muito. Então acaba que ela fica meio isolada geograficamente e economicamente. Então, assim, eu colocaria junto com o Rio Branco aqui no não fede e nem cheira. Vamos falar agora São Paulo. Bom, pessoal, São Paulo é o quê? Simplesmente a capital econômica do nosso país. 22 milhões de habitantes aí, considerando a região metropolitana. É gigantesco. Tem muita oportunidade de emprego. Tem lazer pra caramba. Tem uma estrutura urbana bem consolidada, certo? Mas assim, acho que os prós acabam por aí, porque agora vem os contras, né, cara? O trânsito extremamente caótico. Qualquer, de- qualquer lugar que você vai, dependendo do horário que você for, 2 horas de trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A gente tem a questão da violência, que é bastante. Então tem que sempre ficar ligado nessa questão de assaltos, roubos, roubo à mão armada. Então, assim, o custo de vida extremamente alto, extremamente alto. Então é aquela velha história de você pagar caro numa kitnet, num estúdio. Então, assim, a qualidade de vida deixa muito a desejar se a gente considerar esses pontos. Então eu colocaria São Paulo aqui no Pense Bem. Se a tua área de atuação aí, o seu emprego, depende muito que você esteja em São Paulo para você ser bem remunerado, beleza. Agora, se não, meu amigo, é melhor às vezes uma cidade no interior ou alguma outra capital, sendo sincero. Vamos falar de São Luís agora, capital do Maranhão. Uma cidade relativamente um pouco grandinha também, 1,6 milhões de habitantes. A violência, pelo que eu andei pesquisando, deu uma melhorada lá em São Luís. Depois diz aí nos comentários se você concorda. O trânsito tá mais ou menos. Oportunidades de emprego são menores do que em outras capitais, em outros locais. O lazer também é bem mais ou menos. Então, assim, tirando praias e belezas naturais ali que a gente tem também, né? No Maranhão ali, Lençóis Maranhenses e tal, turismo forte. Não sei se São Luís é uma cidade tão interessante assim. Eu colocaria no não fede nem cheira, certo? Vamos falar agora de Manaus, certo? Capital do Amazonas. É uma cidade bem grande, cerca de 2,7 milhões de habitantes em média. Tem boas oportunidades de emprego por causa da Zona Franca ali. Tem um custo de vida relativamente médio. Eu acho que nem tão caro, mas nem tão barato também, dependendo de onde você mora. O trânsito, pelo que eu andei olhando, é um trânsito bem ruinzinho em horário de pico.
E acho que a violência é o principal problema de Manaus. De longe. Pelo que eu andei dando uma olhada aí, cara, Manaus é bem violento. Não sei se sempre foi assim. Mas, de longe, a principal crítica que eu escuto a Manaus é a questão da violência. Então eu colocaria Manaus no Pense Bem. Beleza? Se você é da região, eu acho que se você é do interior do Amazonas, com certeza Manaus é uma excelente opção para você. Agora, se você é de algum outro estado, talvez seja interessante pensar se tem algum real motivo para você ir para Manaus. Apesar de ser uma cidade bem grande, bem boa, com bastante coisa para fazer, temos esse problema aí da violência. Vamos falar de Macapá. Trânsito mais ou menos ok, até porque é uma cidade um pouco menor aí, 700 mil habitantes em média. Um custo de vida também mais ou menos, uma qualidade de vida até que boa. Só que a Macapá tem alguns problemas aí de infraestrutura e saneamento, né? Pelo que eu andei pesquisando. Então, assim, não sei se seria uma boa também não. De negativos a gente tem menos emprego, justamente com uma economia um pouco menos estruturada, um lazer mais simples, acho que mais caseiro, uma violência mediana e outro ponto também é o calorzão. Bem quente, muito calor. Mas assim, por ser uma cidade menor e com custo de vida mais ok, eu colocaria aqui no não fede e nem cheira. Certo? Vamos falar de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Cerca de 900 mil habitantes em Campo Grande. Um custo de vida ok, se a gente comparar com outras capitais aí do Brasil, ou até mesmo do Centro-Oeste. É uma qualidade de vida boa, certo? É uma cidade bem arborizada, tipo, bem arborizada mesmo. Se eu não me engano, é a capital mais arborizada do Brasil. Só que assim, tem um lazer mais limitado, não tem tanta coisa para fazer. Sertanejo é muito forte. Para quem gosta, isso é ótimo. Para quem não gosta, não é tão interessante. O trânsito é bem ok. Claro que no horário de pico dá uma complicada, mas assim, no geral, o trânsito é bem de boas. Eu vi recentemente que a gestão aí um dos principais problemas de Campo Grande um enorme número de buracos nas ruas. Tá preocupando muito a população. Mas assim, no geral, é uma boa cidade. De pontos negativos a gente pode falar o calor, que é muito quente no Centro-Oeste. É muito quente mesmo, é verão praticamente o ano inteiro. E do nada um frio. Um frio que dura pouco, mas do nada vem uma frente fria aí que é complicado. Mas assim, o principal problema é o calor. Temos menos oportunidade de emprego também, se comparado com outras capitais. Mas para quem vem do interior do Mato Grosso do Sul, é uma excelente opção. E tem um lazer mais simples, né? Um lazer mais simples, mas o simples bem feito. Eu colocaria simplesmente no Dá Pra Viver. Só não tá no Boa Pra Viver por causa do calor e porque não é tão dinâmica com uma economia tão boa quanto Goiânia. Curitiba. Cara, é uma cidade, uma capital maior, certo? De cerca de 3,7 milhões de habitantes em média, considerando a região metropolitana. Só que assim, é uma capital com uma violência menor do que nas outras capitais. O trânsito por incrível que pareça, melhor. Tem boas oportunidades de emprego. Lazer tem bastante. Tem uma qualidade de vida muito boa. Cara, eu acho que Curitiba, posso até estar enganado, mas é a melhor qualidade de vida do país. Então, assim, eu gostaria muito até de morar em Curitiba. Então, eu sou meio suspeito para falar. O negativo de Curitiba, para mim, é o custo de vida alto. Pelo que eu andei pesquisando uma olhada, o problema de Curitiba é exatamente esse: custo de vida alto. Porque, fora isso, só elogios. É, não escuto o pessoal falar muito mal de Curitiba, muito pelo contrário. O pessoal só fala muito bem. Então, por isso, cara, Curitiba, boa para viver, com certeza absoluta. Salvador. Cara, Salvador, a gente tem alguns problemas aí. É uma capital bem grande, cerca de 4 milhões de habitantes.
violência, facções, trânsito caótico, ruas apertadas, principalmente ali na região do Pelourinho, do centro histórico, né? Que aí é bastante morro, então as ruas são bem mais apertadas, né? Que também, obviamente, né, pessoal, é a primeira capital do Brasil, então tem bastante ruas antigas ali da época da colonização, então, assim, é óbvio que isso acaba gerando um pouco de problema. Mas, assim, da região mais moderna ali de Salvador, sem ser o centro, né, é tudo bem estruturado, né, bem estruturado mesmo. E tem bastante indústrias, certo? Então, assim, tem uma economia bem dinâmica. Apesar disso, a gente tem esses problemas aí, né? Violência, facções, trânsito, assédio ao turista, né? Um custo de vida alto, uma qualidade de vida mais ou menos. Assim, apesar das belezas naturais absurdas de Salvador, das praias, do povo baiano, que é um pessoal muito gente boa, né? Um pessoal muito receptivo, muito amigável, muito acalorado. Apesar disso, eu colocaria Salvador no não compensa, mas justamente por causa da violência, do custo de vida, da qualidade de vida que a cidade hoje em dia apresenta. Mas assim, adorei conhecer Salvador, é uma cidade incrível, mas devido a essas questões, eu colocaria que não compensa morar lá, né? Diz aí se você concorda comigo ou não. Recife, mesma coisa praticamente de Salvador. Violência, facções, trânsito caótico. Tem praias também, praias muito lindas, mas tem um problema nas praias de Recife, que principalmente ali da Boa Viagem, que não dá pra entrar por causa de tubarão. Então você fica meio, tem praia, mas não dá pra entrar. Aí eu acho que o pessoal vai dizer que, tem lugares que é próprio pra banho, mas assim, tem que, eu não sei ainda quais são de fato próprios pra banho, mas assim, a visão geral de alguém de fora que tem das praias de Recife é que não dá pra entrar. Então isso aí já perde alguns pontos. Mas assim, obviamente uma cidade enorme, 4 milhões de habitantes, com uma economia diversificada, isso é um ponto positivo. Mas assim, por causa da violência, das facções, do trânsito, parece que o negócio tá feio lá em Recife. Pô, já conheço um pessoal de lá, e o pessoal fala que o negócio tá complicado. Então assim, eu colocaria em não compensa. É, vamos para a nossa última aqui, Florianópolis. Cerca de 1,2 milhões de habitantes, capital de Santa Catarina. O que a gente tem para falar de Florianópolis? Uma qualidade de vida boa, uma violência menor se a gente comparar com outras capitais, principalmente do sul ali, comparado com Porto Alegre. A violência em Florianópolis tende a ser menor. Só que assim, um custo de vida mais alto. Bem mais alto, justamente por causa do fator do turismo, do fator das praias. Um lazer excelente. O que falar sobre lazer é ótimo. E assim, por causa do lazer, das praias e da qualidade de vida, eu jogaria aqui no Boa para viver. Só que, devido aí ao alto custo de vida, por ser muito cara, eu já colocaria no Dá para viver. Você vai sofrer de pagar suas contas em Florianópolis, apesar de que vai ser feliz. É uma boa cidade para se viver. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões para os próximos vídeos. E diz aí nos comentários se você concorda com esse ranking que eu fiz. O que você concorda, o que você não concorda. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.